era partilhada por eles. O que Eliseu quer? Quando ele pede porção dobrada, o que ele está pedindo? Não é o espírito de Elias, porque não tem dois. Não é o Espírito Santo, porque não pode ter o dobro do Espírito Santo. Autoridade. É algo mais do que isso ainda. Olha para você ver, ele está no mesmo nível desses profetas que eu citei no verso capítulo 2, 3 e capítulo 2, 5. Agora, ele está pedindo diferenciação. Eu quero ser o principal herdeiro ministerial. Eu quero ser o supervisor. Alguém que lidera esses profetas. Quando ele pede porção dobrada, ele pede primogenitura ministerial. Eu não sei se o pastor entendeu. Não. Quando eu falei, eu puxei para o dia de hoje. Você puxou para o dia de hoje. Entendeu? Mas o texto mostra que é alguma coisa de Elias. Exato. Quando eu puxei para o dia de hoje, é que é para ficar mais fácil a compreensão, tá, irmão? Até porque naquele tempo não se tinha tantas opções. Tá? E quando falava em riqueza era uma coisa geral, né? Não era papel moeda, era o que? Era animais, terras, então o dinheiro isso. Então não era. Então quando eu puxo para cá e falo em dinheiro, eu falo do que é hoje substância. Seria hoje. É o hoje. A sociedade do homem. É a sociedade. Porque se fosse uma pessoa que não tivesse os predicativos de Eliseu, se fosse uma pessoa de chamada comum, ele poderia ter enchido o coração. Foi isso que eu quis trazer mais para. Ele era de família. Então, mais uma vez, prova que o chamado de Eliseu não foi em vão. O chamado de Eliseu foi escolhido realmente a dele. Vamos lá, vamos continuar. Tem quantos minutos? Coordenação. Nós vamos a. Normalmente a gente não tem aquele tempo que para lá. Nós acabamos com esse negócio. Então você pode ir até às 10. Passa um pouquinho, pouca mais. Legado de Elias. Ainda tem algumas coisas a serem feitas. Não, eu vou tentar. Parar uns 5 minutos. Eu gosto de ler até o final. Como está perto. Legado de Elias. Espiritual. Elias saiu de cena, mas deixou o seu discípulo um grande legado. Não era rico, mas foi um gigante na fé. E como tal, passou ao seu discípulo um exemplo de piedade e serviço. O profeta defendeu ardosamente o culto divino. Extremamente ousado, enfrentou o rei Acabe e predisse a grande seca sobre Israel. Somente um homem com semelhante fé em Deus seria capaz de protagonizar os fatos narrados no livro de Reis. Eliseu viveu nesse contexto e foi influenciado por ele e teve esse legado como herança. Então, Elias deixou um grande legado ou um grande exemplo de piedade e serviço. Piedade por quê? Se vocês veem a viúva lá de Sarepta, como é que ele foi piedoso? Apesar que foi o plano de Deus. Mas Deus continua sondando o coração dos homens. E de serviço, então. Serviu Deus até o fim. Não sei se eu não posso, só vou chamar que Elias teve um fim. Pelo menos o ministério. Mas Elias não. Até onde nós compreendemos. Mas ele teve. Vamos mostrar só. Se você seguir, como eu segui, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sejais meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Então, se você for fiel, Deus vai te usar também, Eliseu. Como Deus está te escolhendo. Então, ele espiritualmente deixou um legado de piedade e de serviço. Ele foi servidor de Deus e teve compaixão para aquelas pessoas de Deus, ou aquelas pessoas que Deus escolheu. Aí eu cito a viúva como um grande exemplo, até porque está mais fresco em nossa cabeça. Moral: o profeta Elias não era apenas um homem de grandes virtudes espirituais, era também um portador de singulares predicados morais.
o seu valor e coragem são perceptíveis no relato bíblico. Ele confrontou os profetas de Baal, repudiou os severamente. A recepção, a percepção do que era certo ou que era errado, do que era justo ou injusto, era bem patente na vida de Elias. Por isso, ele teve autoridade moral e espiritual para repreender severamente Acabe, quando este consentiu no assassinato de Nabote, que foi na lição passada. Então, ele não era somente um homem espiritual, era um homem de princípios morais. Agora, olha, irmãos, eu vou ler um texto aqui, 1 Jó. Vamos lá, vamos ler. 1 Jó. Eu acho que Elias tinha esses predicados. Eliseu não estava pegando coisa fácil não, viu? 1 Jó. Aí quando ele fala de Jó, este era um homem sincero, reto e temente a Deus. Ele desviava-se do mal. Por que eu estou lendo isso aqui, irmão? Isso é típico de Elias. Eu acredito que Elias tinha esses predicados. E a Eliseu substituir teria que ter também. Porque ele ia ficar de frente ao povo. Então ele ia ser o consultor do rei, se assim o permitisse. Então, olha a responsabilidade. Então, ele tinha moral para dizer assim, o que eu falei. Ele poderia exigir de Eliseu que ele fosse fiel, porque ele era fiel. Amém, meus amados? Aí vamos continuar. Eliseu aprendera que ninguém conseguirá ser um homem de Deus como Elias o foi, se não possuir valores morais e espirituais bem definidos. Então Elias não cogitava em 2 caminhos, né, meu irmão? Não ficava, eu sou crente, mas eu estou precisando uma coisinha ainda, irmão. Ora por mim. A oração todo mundo precisa, né, irmão? Mas para esse tipo de cargo, irmãos, ele tinha que estar redondo. O que vocês me entendem? Lapidado, preparado. E se ele, agora veja só, se ele não tivesse bom exemplo de Elias, mas que tipo de profeta esse Eliseu ia ser? Então, é por isso que às vezes eu tomo um pastor, é bom tomar pastor como esse. Porque a gente às vezes é sondado por isso. Porque quando a gente vê aquele homem de Deus, aquele exemplo, eu falo para mim, obreiro, quem é que não quer ser, não querer o cargo dele, viu, irmão? Mas quem é que não quer ser como um pastor? Onde as pessoas tomam ele como exemplo, onde tomam ele como referência. Porque quando você está correndo, você não pode estar. Você pode se aconselhar com o irmão, com o presbítero, com o diabo. Nada contra. Mas qual é o seu primeiro intuito? Eu vou perguntar ao meu pastor. Então ele tem que ser um exemplo. Porque se ele não fosse exemplo, se ele fosse um pastor, desculpa eu falar, não sem vergonha, e tem muita irmão, eu falo isso aqui não, porque eu estou escutando uma notícia aí, irmão. Acho que estou falando que o coração está cheio, viu? Eu estou escutando uma notícia aí, mas não está me deixando ver. Eu estou chorando, irmão, e desgosto de alguns ministérios que está acontecendo. E como vem essa lei, não a lei da prosperidade da luz da Bíblia, mas essa prosperidade barganha, essa compra de cargos, irmão. Isso é me doer, porque a gente está na obra, irmão, tentando servir, porque, olha, irmãos, vocês vão concordar comigo. Quando alguém acontece alguma coisa de alguma coisa dolosa, crime, ou alguma coisa de pequeno delito, quando é crente, irmão, me desculpe, eu vou até fechar aqui, eu vou encerrar. Mas que é mais doído, né, irmão? Por isso que eles enfatizam, olha, o que é crente, irmão. Imagina se não fosse. Isso nos
mostra, amados, que nós ainda somos referência, nós somos salvos. E quando você for tentar fazer alguma coisa, você lembre que você é crente e que você vai ser apontado 2 vezes mais. E se ninguém souber que você é crente, eu vou ficar até calado, mas se souber, irmão, aí não atinge você, só atinge aí o alto. Porque eu vou chorar igual você. Eu vou sentir a que eu quero para fazer isso. E irmão, eu vou ser sincero, eu nunca vou me acostumar quando um membro da igreja é disciplinado, porque tem que ser disciplinado mesmo, eu concordo. Mas, irmãos, eu não vou gostar nunca de dizer que mim ganhou em cima do Filho de Deus. Eu não vou concordar com isso nunca, meus amados. Nunca vai estar na minha cabeça isso. Então, quando um crente cai, quando um crente dói, irmão, porque a gente ora, a gente busca, que não queria que acontecesse isso. Por que eu estou falando, irmão? Porque o servir a Deus não é fácil. O servir a Deus é difícil. Mas a gente tem que pedir que o sangue do Cordeiro esteja sobre as nossas cabeças. Para que nós não temos que cair, não, porque é difícil. E quando tomba, sabendo a verdade, é pior. Consegue voltar? Consegue, mas é mais difícil. Então, que nós possamos, não só o pastor, presbítero, diácono, professor, seja exemplo, mas que todos nós servimos a Deus e sejamos um exemplo. Eu não me orgulho com isso, irmãos, e nem não tomo isso aqui, até porque é uma honraria, para mim, que eu acho que não é pequeno porte, é grande porte. Quando o pastor, o dirigente lá em Alagoas me chamou para ser auxiliar, que até então quando ele me chamou para mim já era uma consagração, e ele falou assim: olha, meu irmão, a partir de hoje, eu queria que você agora fosse me ajudasse na porta, me ajudasse com o recado, agora você vai ser auxiliar. E eu chego a tomar aquele susto. E aí ele perguntou para mim, eu perguntei: ô irmão Evandro, por que o senhor está me chamando? Eu tive essa curiosidade, né? Eu fui curioso. Não me glorio com isso, não, irmão. Deus sabe, quem me conhece, Ele sabe que eu não me glorio com isso, pessoal. Sabe por quê? Você foi da mocidade, você nunca ficou de namorico. Namorar é normal para os adolescentes, os jovens. Tem que namorar mesmo, fazer o quê? Agora, namorico que eu falo, irmão, é namorando uma menina aqui de olho no outro. Você nunca ficou de namorico, você nunca me respondeu, você nunca perdeu o ensaio. Você sempre que pedir alguma coisa para você, você fez. E eu nunca vi seu nome em conversa nenhuma lá fora. Por isso que eu estou chamando você para auxiliar. Então, não, nós não auxiliar, não foi nem diaconato, nem presbitério, né, irmão? Nem ministério. Mas você vê como é, que é para me chamar para auxiliar, irmão. Ele passou o quê? 2 anos, irmão, olhando para mim lá fora. E eu era recém-convertido, viu, irmão? Ele me provou 2 anos. Então, meu irmão, que vocês entendam que servir a Deus não é fácil, mas é recompensante. Servir a Deus não é fácil, mas o nosso nome está escrito no livro da vida. Servir a Deus não é fácil, mas nós sabemos que o nosso lugar está separado nas nações celestiais. Servir a Deus não é fácil, mas nós sabemos que Deus vai nos chamar no arrebatamento da igreja. Servir a Deus não é fácil, mas nós sabemos que no dia do tribunal de Cristo nós vamos receber o nosso galardão. Servir a Deus não é fácil, meus amados, mas nós vamos viver com Jesus eternamente. Então, meu irmão, vale a pena ser crente, vale a pena servir a Deus, irmão. Vamos tomar exemplo como Elias, como nossos ministros, os que estão verdadeiramente, irmão, na obra do Senhor, servindo a Deus. Para que se um dia nós almejarmos um cargo, meus irmãos, nós vamos chegar lá aprovados. Nós temos que chegar, como a Bíblia fala, vamos apresentar como obreiro aprovado, como irmã aprovado, como jovem adolescente aprovado perante a Deus. E sabemos que para mandar, primeiro nós temos que saber obedecer e servir. Meus amados, era só isso. Eu vou só ler a conclusão para finalizar.